os colegas. A Delegação de Braga da Ordem dos Advogados realiza hoje mais uma sessão webinar motivada pelo manifesto interesse que genericamente todos os colegas têm vindo a demonstrar quanto à realização destas conferências. Hoje o tema que nos traz aqui é as consequências das medidas Covid-19 no direito tributário, para o que contamos com a honrosa presença do Dr. André Batoca, a quem desde já agradeço em nome da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados, e ainda com a moderação da doutora Susana Fernandes da Costa, que mais uma vez acedeu gentilmente ao nosso convite. A doutora Susana é advogada na nossa comarca, subejamente conhecida por todos nós, especialista em Direito Fiscal, responsável pelo Departamento Fiscal da Bruxado Coelho Advogados e doutora em Direito Financeiro e Tributário. Doutora Susana, passo-lhe desde já a palavra. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada antes de mais à doutora Ana Santos e à Delegação da Ordem de Braga por este honroso convite. É com muito gosto que estou aqui hoje convosco e a apresentar o doutor André Batoca. O doutor André Batoca é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre em Direito das Empresas pela mesma universidade, tem várias pós-graduações, uma delas em Direito do Emprego Público, e é, desde 2012, advogado na Raposo Subtil e Associados, integrando o Departamento de Direito Público e Propriedade Intelectual. Como confidenciava antes de começarmos esta sessão, o Dr. André dedica-se a tudo o que envolva litígios com o Estado. Portanto, eu passar-lhe então a palavra para nos falar sobre as consequências das medidas Covid no direito tributário. Muito obrigado. Antes de mais, os meus agradecimentos à Delegação de Braga da Ordem dos Advogados pelo convite e pela oportunidade. Os meus agradecimentos também à doutora Ana Santos e naturalmente à doutora Susana Costa. O meu tema visa uma análise muito pragmática e numa visão vocacionada também para os advogados relativamente aos prazos tributários que estão em causa e que foram objeto de diversos diplomas neste período de situação excepcional que, como todos sentimos, advogados e não advogados, afeta a nossa sociedade e tem condicionado a atuação, digamos, do dia a dia. Eu destacaria, em primeiro lugar, alguns diplomas recentes que vamos analisar nesta vertente associada aos prazos tributários. Em primeiro lugar, o Decreto-Lei número 10A de 2020, 13 de março, que veio estabelecer as medidas excepcionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus, Covid-19. A Lei número 1A de 2020, 19 de março, em especial vamos analisar o artigo 7º, porque foi o artigo que os advogados, em especial, muito desejavam para haver aqui uma suspensão e também para assegurar, obviamente, os direitos dos cidadãos, em geral, perante os tribunais. É um artigo importante e que vamos dissecar e também abordar ao longo das várias vertentes do direito tributário que estão aqui em causa com estas alterações legislativas. Além disso, também foi objeto de publicação o Decreto-Lei número 10F de 2020, 26 de março, que estabeleceu um regime excepcional e temporário de cumprimento das obrigações fiscais e contribuições sociais, que foi objeto de uma declaração de retificação, número 13, de 2020, de 28 de março. E, por último, tivemos a Lei 4A de 2020, de 6 de abril, que procedeu à alteração muito relevante à Lei número 1A de 2020, 19 de março, em especial ao artigo 7º, que veio consagrar, como vamos ver mais à frente, alterações cirúrgicas no que diz respeito à suspensão dos prazos e à aplicação do regime específico.
e por sua vez também concretizou uma alteração ao Decreto-Lei 10A de 2020, 13 de março. Eu passaria, desde já, a apresentar o artigo 7º da Lei 1A de 2020, 19 de março, que sofreu uma alteração muito relevante na lei, através da Lei 4A de 2020, 6 de abril. O artigo, para os colegas que acompanharam seguramente quase diariamente a atividade do nosso legislador, este artigo inicialmente condicionava a suspensão dos prazos ao regime das férias. Este artigo veio estabelecer expressamente, no número 1, já com a alteração da lei número 4A, veio estabelecer todos os prazos para a prática de atos processuais e procedimentais que tenham que ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos que ocorrem nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional, entre outros, ficarão suspensos até à cessação da situação excepcional que nós estamos a viver, sendo certo que, e isto é muito importante, até muito relevante para a nossa sociedade, vamos sempre estar dependentes de um decreto-lei que será publicado e onde se vai declarar o termo desta situação excepcional. Por isso, estes prazos vão estar sempre condicionados, esta suspensão, a um diploma onde o Estado, naturalmente, irá determinar a cessação que se espera para breve. Concretizando, a Lei 4A de 2020 veio, de 6 de abril, veio substituir a redação inicial que fazia referência ao regime das férias judiciais e condicionava a esse regime a suspensão dos prazos. Como disse, procedeu aqui uma alteração e a suspensão dos prazos aliás, a suspensão ficou condicionada ao termo na data que vai ser definida pelo decreto-lei a publicar, em que expressamente se vai determinar o final e o termo da situação excepcional que estamos a atravessar. Trata-se de uma regra muito importante, porque é aplicável, é uma regra geral, esta regra geral de suspensão dos prazos, uma regra muito importante, não só para os advogados, que, como costuma dizer, o maior inimigo dos advogados, podemos elencar os prazos, podemos indicar os prazos, mas, no entanto, para além disso, vamos ter aqui um regime que determina a suspensão de todos os atos que sejam praticados no âmbito de processos não urgentes e procedimentos que ocorram termos nos tribunais administrativos e fiscais, no Tribunal Arbitral, Centro de Arbitragem Administrativa, que é o CAD, órgãos de execução fiscal, durante a vigência da situação excepcional. Eu faço aqui, procuro particularizar no âmbito do tributário, porque, como vamos ver mais à frente, esta suspensão dos prazos tem repercussão perante estas entidades e também nas várias vertentes, quer no âmbito da execução fiscal, quer no âmbito das contornações, quer no âmbito da atuação, por exemplo, no Tribunal Arbitral, para todos os intervenientes que nesta fase estão sujeitos a este diploma e que praticam diariamente, têm uma atuação perante as entidades, neste caso, a Autoridade Tributária ou a Segurança Social, e também perante os Tribunais Administrativos Fiscais ou o Centro de Arbitragem Administrativa. Centrando aqui agora a temática, por exemplo, nos processos arbitrais que tramitam no Centro de Arbitragem Administrativa, tem a sigla designada por CAD, estes processos devem ser equiparados aos processos e procedimentos que estão elencados também pelo legislador, nomeadamente a impugnação judicial, pelo que, em face deste diploma, o prazo para a apresentação de um pedido de pronúncia arbitral, bem como os atos processuais subsequentes, consideram-se suspensos, do mesmo modo que sucede em relação à impugnação judicial. No entanto, entende-se também que o prazo que a autoridade tributária tem para, após o conhecimento do pedido de pronúncia arbitral, normalmente
a autoridade tributária tem um prazo após intentarmos no centro de arbitragem o pedido de pronúncia arbitral para proceder à revogação, ratificação, reforma ou conversão do ato tributário, e esse prazo não se encontra suspenso. Para aqueles processos que já deram entrada, tratando-se de um ato da iniciativa da autoridade tributária, a autoridade tributária, se assim entender, poderá, no âmbito deste processo arbitral, proferir essa revogação ou reforma do ato tributário que está a ser objeto de decisão nesse tribunal. Eu, ainda a propósito do tribunal arbitral e também procurando trazer um exemplo prático, porque não quero centrar também a análise, obviamente estamos perante colegas e também procurando dar um pouco a conhecer do que é a prática. Eu trago aqui um singelo exemplo de um despacho do tribunal arbitral. Fui notificado a semana passada para servir apenas de exemplo sobre esta temática, uma vez que o CAD teve a iniciativa de, logo quando saiu a versão inicial da Lei 1A, decidiram que poderiam prosseguir os processos desde que as partes manifestassem plenas condições e também o CAD assegurasse através de comunicação à distância. E assim tivemos aqui um singelo exemplo em que o Tribunal decidiu avançar, neste caso era uma marcação de uma audiência prévia, em que iria haver também uma inquirição de testemunhas. O CAD decidiu, o Tribunal Arbitral, e bem, na nossa opinião, para não estar dependente da morosidade e para não ser acusado também de obstaculizar, procurou sempre notificar as partes para conseguir realizar a audiência. Nós fomos notificados para nos pronunciarmos, manifestámos a nossa disponibilidade, as testemunhas iriam ser inquiridas do modo remoto, do mesmo modo que estamos aqui, todos nesta conferência, sendo certo que o CAD teve essa iniciativa, que nós louvamos, de manter aqui a porta aberta para prosseguir a tramitação dos processos. Em regra, tem que ter uma decisão até 6 meses, mas com esta situação excepcional poderiam ficar, obviamente, condicionados. Posso também adiantar que, infelizmente, apesar da nossa iniciativa, não houve do outro lado a mesma disponibilidade e esta audiência acabou por não se realizar e vai ser adiado, dependente do termo que irá ser definido. Mas serve apenas de exemplo que, apesar da suspensão que foi estabelecida legalmente, o Tribunal Arbitral, e bem, continuou e continua nos processos a pretender que os mesmos prossigam os seus trâmites, de modo a garantir a decisão mais rápida para os seus processos. Continuando, eu trago aqui também a análise do artigo 7º, que é o artigo 7º essencial para a matéria dos prazos e diligências. Analisando agora o número 3, o número 4 e o número 5, vamos ver com um pormenor que também o legislador teve o cuidado de alargar a suspensão aos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de processos e procedimentos. E também, no número 4, foi ainda além e conseguiu expor claramente, até para não haver muitas dúvidas interpretativas, apesar de, obviamente, em algumas matérias elas mantêm-se, o legislador, como disse, faz uma menção expressa indicando que aqui este regime de suspensão dos prazos de prescrição e caducidade prevalece sobre quaisquer regimes que estabeleçam prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, sendo os mesmos alargados pelo período de tempo em que vigorar a situação excepcional. Lá está, também encontramos aqui no número 5 uma ressalva, porque apesar desta suspensão, e também como o exemplo que demos no Tribunal Arbitral, apesar da suspensão que está prevista no número 1, os processos poderão prosseguir desde que as partes
manifestem ter condições para assegurar a sua prática através das várias plataformas informáticas ou de meios de comunicação à distância e também, sem prejuízo disso, se não tivermos atos processuais agendados e o Tribunal assim entender, pode prosseguir a sua tramitação normal e, por exemplo, proferir decisões finais. Mas agora, analisando em concreto o número 3 e o número 4, esta situação excepcional constitui um novo facto que determina a suspensão dos prazos de caducidade e de prescrição, como disse, relativamente a todos os tipos de processos e procedimentos, prevalecendo sobre quaisquer regimes que estejam estabelecidos e também prevendo-se aqui um alargamento do tempo, do período de tempo de prescrição e de caducidade proporcional e correspondente ao tempo que vai durar a situação excepcional. Esta redação da lei, eu queria só fazer aqui um pequeno alerta, na minha opinião, esta interpretação literal poderá abrir a porta para eventuais litígios no futuro, porque podemos ter aqui o entendimento de que não estão abrangidos nesta suspensão os prazos de prescrição e de caducidade relativos a direitos, mas só os que estão associados a processos e procedimentos. Por isso, podemos ter aqui a porta, veremos no futuro, se surgirão aqui litígios onde se discuta se nesta fase correu o prazo de prescrição, por exemplo, da obrigação tributária, se verificou a caducidade do direito à liquidação ou da caducidade do direito à ação. Como disse, é uma interpretação literal do artigo, sem prejuízo, obviamente, que numa interpretação extensiva podem aqui incluir-se todos os atos abrangidos pela prescrição e caducidade. Será uma matéria que, obviamente, a jurisprudência, acredito, que após esta situação excepcional irá debruçar-se e teremos também a oportunidade de acompanhar. A suspensão dos prazos não obsta que os processos não urgentes possam ser tramitados, bem como não impede a prolação da sentença. Isto é importante porque pensamos, regra geral, temos uma suspensão, logo o Tribunal vai parar completamente. Não é essa a intenção do legislador, não é a intenção de todos os intervenientes. A Justiça, infelizmente, como sabemos, tem sido morosa e também a situação excepcional pode ser um momento, se olharmos sempre para o lado positivo e todos os intervenientes tiverem essa missão, podemos, e a lei abre a porta a isso, podemos tramitar os processos, praticar os atos normais, considerar que o Tribunal tem essas condições e procurar que os mesmos cheguem rapidamente ou profiram rapidamente as suas decisões. Admite-se assim a tramitação dos processos e a prática de atos presenciais e não presenciais, não urgentes, desde que todas as partes entendam ter condições para assegurar a sua prática através das plataformas informáticas, que possibilitam a realização por via eletrónica ou através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, videochamada ou equivalente. Como já mencionei, os processos não urgentes podem ser tramitados em condições normais durante este período de situação excepcional, apesar da suspensão, desde que as partes não venham indicar ao processo que não pretendem praticar o ato a que têm direito. Se as partes assim manifestarem que não têm condições ou que não pretendem realizar através dos meios, o Tribunal poderá ser forçado a ter que suspender esse processo até ao final da situação excepcional. É uma situação que será avaliada caso a caso, não só nos tribunais administrativos fiscais, como sabemos, mas neste âmbito tem em particular importância. Continuando a análise do artigo 7º, destaca agora o artigo, aliás, o número 6, em especial a linha B, onde se faz a previsão da suspensão dos atos a realizar em sede de processo executivo. E aqui no processo executivo temos as vendas, concursos de credores, entregas judiciais, todos os atos que estão abrangidos pelo processo executivo e
aqui há a consideração, numa interpretação extensiva, que esta suspensão neste número do artigo 7º abrange os atos presenciais e não presenciais a praticar também no processo de execução fiscal. Estamos a falar de um processo, nos processos executivos, e podemos integrar aqui também o processo de execução fiscal, com exceção daqueles atos que causem prejuízo grave à subsistência do exequente ou cuja não realização lhe provoque um prejuízo irreparável. Esses atos em si não estariam assim abrangidos pela suspensão. Para além desta previsão nesta norma, o legislador, como já adiantei, veio publicar o Decreto-Lei 10F/2020, de 26 de março, que concretizou o disposto na Lei número 1A/2020, de 19 de março, devido às particularidades dos processos que correm a favor da autoridade tributária e aduaneira e da segurança social. Ou seja, vem para haver aqui um regime muito específico para a atuação destas entidades enquanto órgãos de execução fiscal. Não vamos fazer aqui uma análise de todas as medidas que estão abrangidas pelo Decreto-Lei 10F. Gostaria apenas de destacar no âmbito da execução fiscal. Porquê? Porque aqui foram tomadas várias medidas, previstas várias medidas, e eu destacaria a suspensão dos processos de execução fiscal instaurados pela AT e dos processos de execução por dívidas à Segurança Social. Essa suspensão está datada, está fixada pelo legislador. Esta suspensão vai prolongar-se até ao dia 30 de junho de 2020. Caso mesmo e isto é importante porque esta data vai manter-se, ainda que o regime de exceção, o regime de suspensão previsto no número 1 do artigo 7º, se cesse em data anterior. Uma particularidade que eu gostaria aqui de realçar é que esta suspensão dos processos de execução fiscal poderá não conferir aqui o estatuto de situação tributária regularizada. Uma vez que esta suspensão não houve aqui um cuidado da parte do legislador de fazer alguma alteração ao artigo 177A do CPPT, por isso não está consagrado aqui como um dos fatores que permitem que o devedor, o contribuinte, assuma esse estatuto de situação regularizada, tal como sucede quando tem uma dívida perante a autoridade tributária, apresenta um plano estacional e naturalmente presta garantia. Neste caso, temos aqui uma situação em que, não havendo essa previsão expressa, poderá haver aqui uma situação em que, apesar de ter uma suspensão do processo de execução fiscal, o contribuinte não terá direito a esse estatuto de situação tributária regularizada, que muitas vezes é necessária até para o âmbito de atuação perante entidades públicas ou concursos públicos. Sem prejuízo desta pequena ressalva, conclui-se também que a AT está impedida de praticar quaisquer atos coercivos, automatizados ou não. Bem sabemos que agora a autoridade tributária tem a tecnologia associada e muitas vezes os atos são praticados automaticamente. O legislador teve esse cuidado de vir aqui no Decreto-Lei número 10F fazer a previsão expressa de vários atos que estão suspensos, como por exemplo a citação, a reversão, a penhora, a compensação de dívidas e a venda de bens. Alguns atos que elencámos aqui que estão suspensos e que a AT está impedida de praticar. Também queríamos destacar a questão dos planos de pagamento em prestações das dívidas tributárias que também estão abrangidos por essa suspensão. Sendo certo que os contribuintes, se assim entenderem, podem fazer esse pagamento pontual. Por isso o legislador também vem aqui abranger os planos de pagamento e no âmbito dos processos de execução fiscal, muitas vezes os contribuintes, se querem garantir aqui que o processo não prossegue, naturalmente apresentam garantias. Essas garantias em face da suspensão vão manter-se válidas nesses processos aos quais estão associados e onde se verifica a suspensão e, naturalmente, os contribuintes não terão que as levantar, nem terão
que praticaram nenhum ato, porque ficarão associadas aos processos objeto de suspensão. São igualmente também suspensos até 30 de junho de 2020 os planos prestacionais em curso por dívidas à Segurança Social, fora do âmbito dos processos executivos, sem prejuízo de, obviamente, os devedores poderem continuar a cumprir e a realizar os pagamentos. Também queria destacar um ponto importante, é que estão aqui suspensos os prazos, como já vimos, para apresentar perante o Tribunal reclamações de decisões dos órgãos de execução fiscal, que fazemos e que se faz ao abrigo do artigo 276, um mecanismo urgente, um processo urgente para reagir aos atos da autoridade tributária e que garante, digamos assim, uma solução muito célere para o contribuinte. Esses prazos para apresentar perante um ato, seja proferido agora pelas finanças, esses prazos estão suspensos, mas naqueles processos que já estão em curso, nas reclamações que já estão em curso, importa realçar que estes processos são processos urgentes e têm uma tramitação de acordo com o que o legislador fez mencionar, no que vamos analisar de seguida, a tramitação para os processos urgentes. Por isso, podemos pensar que em princípio, todos os atos da autoridade tributária, todos os mecanismos estão suspensos. No entanto, se tivermos aqui já um processo de reação e de reclamação de uma decisão, que vai para um tribunal tributário ou tribunal administrativo fiscal, temos de ter a noção que se trata de um processo urgente. Naturalmente, os prazos não estão suspensos e vão correr os seus trâmites normais, de acordo com as regras que estão aqui previstas e que eu passo já a adiantar também, para continuar a análise do artigo 7º. O artigo 7º é bastante extenso, não vamos analisar todo, só as partes que consideramos mais relevantes para a atuação dos advogados perante a autoridade tributária e a Segurança Social. E, como disse, no número 7, vemos agora aqui a previsão expressa para os processos urgentes, que continuam a ser tramitados, sem suspensão ou interrupção de prazos, quer nos atos, quer nas diligências, sendo certo que o legislador faz aqui a ressalva para a previsão dos meios de comunicação à distância, uma teleconferência via chamada, para assegurar, naturalmente, as condições de segurança para os intervenientes, e também, quando não for possível a realização das diligências, em que haja a presença física das partes, tem que se também assegurar, sempre essas condições de segurança, como já verificamos em alguns casos que se tornaram públicos, sendo certo que tem que haver aqui uma presença só de pessoas, digamos assim, essenciais ao ato, e tem que haver, obviamente, um cumprimento de todas as orientações, quer da disposição da sala, quer das condições de saúde e de todos os intervenientes. Digamos assim que também, caso não seja possível, está aqui a previsão na linha C, no número 7, caso não seja possível nem adequado assegurar a prática de atos ou a realização de diligências nos termos previstos, vai verificar-se aqui a aplicação automática do regime de suspensão geral previsto no número 1. Só aqui é o último rácio, caso não se consiga realizar por meios à distância, caso não se assegure condições, o legislador faz aqui uma aplicação automática da suspensão prevista no número 1. Por isso, muito sinteticamente, os processos urgentes, como disse, continuam a ser tramitados, salvo a impossibilidade total de insegurança se realizarem. É aqui a última rácio, está prevista naquela linha. Nas diligências que requeiram a presença física das partes, dos seus mandatários ou de outros intervenientes, a prática de quaisquer atos pode realizar-se até 2 meses à distância, quando tal não for possível e se estiver aqui em causa a vida, a integridade física, a saúde, a liberdade ou subsistência dos intervenientes, pode haver, excepcionalmente, se a exceção dentro da exceção, haver aqui uma realização presencial, obviamente com o cumprimento de todas as orientações que temos assistido por parte das autoridades de saúde.
Continuando ainda a análise do artigo 7º, em especial o seu número 9, vamos ver que o legislador teve o cuidado também de prever, aqui na linha B, a suspensão para os procedimentos contraorganizacionais. E também gostaria de destacar aqui a linha C, no número 9, onde faz a previsão da suspensão para os procedimentos administrativos e tributários no que respeita à prática de atos por particulares. Sendo certo que o legislador teve o cuidado no número 10 de vir elencar estes procedimentos, a suspensão dos prazos dos procedimentos mencionado na linha C, elencou aqui os atos que estão em causa e que já vamos ver com mais pormenor. Ora bem, o legislador decidiu restringir a aplicação da regra geral da suspensão dos prazos apenas para a prática de atos de natureza impugnatória por particulares, ou seja, os atos de dedução de impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso hierárquico ou outros procedimentos de idêntica natureza, bem como os atos processuais ou procedimentais subsequentes àqueles. Estes estão abrangidos pela suspensão, atos de natureza impugnatória. Também estão suspensos os prazos para a apresentação de todos os outros atos que tenham natureza impugnatória, como por exemplo o pedido de revisão oficiosa, o pedido de revisão de matéria tributável, o pedido de correção de erros materiais e um pedido de segunda avaliação de um prédio. Estes atos também estão abrangidos aqui por esta suspensão, onde estão em causa, como disse, a natureza impugnatória dos atos a praticar. No que diz respeito aos atos subsequentes, ou seja, no âmbito do processo e do procedimento tributário, apenas se suspendem os atos para a prática pelos contribuintes, como por exemplo, uma resposta à contestação, a apresentação de alegações escritas ou mesmo a interposição de recurso, no âmbito de um procedimento tributário. Naturalmente estão suspensos os atos, por exemplo, de apresentação do exercício do direito de audição prévia perante o projeto de decisão do indeferimento. No caso de uma reclamação graciosa, se tivermos que fazer uma audição prévia, esse prazo está suspenso. Também importa ter cuidado que, por exemplo, no âmbito de uma inspeção tributária, os atos que sejam praticados não se encontram suspensos, não estamos aqui no âmbito da tramitação que vimos, e a AT pode continuar a ter aqui a sua atuação no âmbito da inspeção tributária e, naturalmente, a entidade que terá que responder, o contribuinte, tem que praticar os atos, uma vez que nós estamos num âmbito impugnatório. Também queria só destacar que a AT tem que manter em funcionamento a sua atividade administrativa, continuando, por exemplo, a tramitar e podendo instalar novos procedimentos de liquidação dos tributos ou de inspeção tributária, sendo que os prazos para a formação de deferimento ou indeferimento tácitos também não vão beneficiar de qualquer suspensão. É importante estes prazos perante a apresentação de uma reclamação graciosa ou de um recurso hierárquico, estes prazos de formação do indeferimento tácito continuam a correr, não estarão sujeitos à suspensão. Lá está que, se depois se verificar o indeferimento tácito e quisermos fazer a impugnação, o prazo processual de impugnação estará suspenso. Para finalizar, também só queria destacar, nas várias vertentes que fomos vendo, desde a execução fiscal, processos urgentes, procedimento, queria destacar que também estão suspensos na fase administrativa os processos contraorganizacionais tributários. Ou seja, a AT está sujeita a essa suspensão, no entanto, pode instaurar e tramitar os processos contraorganizacionais, no entanto, os prazos para os contribuintes apresentarem a sua defesa ou o recurso judicial perante a decisão final da aplicação de coima também se encontram suspensos. Eu agradeço a vossa atenção, procurei fazer aqui de modo muito sintético uma análise da tramitação dos prazos e diligências no regime no âmbito tributário e fico naturalmente ao dispor para as questões que queiram colocar. Muito obrigado.
Ora bem, muito obrigada, doutora Andréa Batoca, por esta excelente exposição. E nós temos aqui já algumas questões para lhe colocar. Pergunta o colega Arlindo Pinto, portanto, eu penso que já terá respondido a isto durante a exposição, mas podemos enfatizar aqui um bocado mais esta questão. Portanto, quando as partes não se entendem relativamente ao prosseguimento de um processo, digamos, normal, o que é que deve fazer, o que é que o tribunal deve fazer? Se tem autonomia para marcar na mesma as diligências? O tribunal deverá ordenar a suspensão, uma vez que as partes vão manifestar que não têm essa disponibilidade para assegurar os meios. O tribunal vai ordenar a suspensão até irá marcar logo que a situação excepcional seja considerada terminada. Pois a colega Carla Lopes tem aqui duas questões relacionadas com os prazos de caducidade e prescrição. Pergunta à colega se, no seu entender, o prazo de caducidade da liquidação dos tributos previsto no 45 da LGT, se esse prazo em concreto se encontra suspenso. Ora bem, não querendo fazer aqui doutrina, obviamente, tratando-se de uma liquidação no tributo, eu, na minha opinião, eu considero que podemos ter aqui um caso em que o prazo não está suspenso, porque eu fiz essa ressalva porque parece que o legislador, se seguimos aqui uma interpretação literal, só nos processos e procedimentos em curso é que vamos ter essa suspensão da prescrição. Mas, como digo, não quero fazer aqui doutrina, não é uma matéria que me pareça pacífica e acredito, eu fiz esta ressalva, quis destacar, porque acredito que certamente que naqueles processos que já temos em curso de dívidas, onde vamos discutir a dívida tributária, certamente que os contribuintes vão procurar invocar a prescrição e invocar aqui uma interpretação literal para fazer com que, ou defender pelo menos, que este período de situação excepcional também seja contabilizado para efeitos de prescrição. Outra questão também da mesma colega relativamente a prazos. O prazo de prescrição do procedimento criminal previsto no artigo 21 do REGIT. Portanto, se esse prazo também se encontrará ou não suspenso. Isso é uma boa questão que a colega coloca, sinceramente. Não tenho uma resposta líquida para esse prazo em concreto, no âmbito criminal, mas eu vou tomar nota e terei todo o gosto depois de partilhar com a colega Susana Costa, também para chegar à colega. Sinceramente, para não tenho uma posição definida em relação a esse prazo em concreto. A colega Marta Henriques coloca a seguinte questão. Isto não será tanto, digamos, uma questão no âmbito do processo tributário, mas também poderá já ter pensado nesta questão. Se os prazos de pagamento aos credores em sede de plano de insolvência, se em sua opinião se encontram ou não suspensos. Olha, é uma temática que não abordei especificamente no âmbito das insolvências. Confesso que não tenho uma posição tomada em relação, não tenho uma posição definida em relação a esse pormenor. No entanto, vou registar e tratarei de esclarecer a colega. Até porque esse regime é um regime especial. Há aqui uma colega que coloca uma questão que também é muito importante, a doutora Nina Aguiar coloca aqui uma questão muito interessante, que é como é que se interpreta a expressão particulares. Portanto, como é que devemos entender esta expressão no artigo 7º? É uma boa questão, sem dúvida. É uma boa questão. Todos aqueles que estão abrangidos, enfim, é uma boa questão. Eu acho que, na minha opinião, as questões de interpretação, essa expressão vai abrir aqui a porta a muita discussão. Mas eu diria que, no geral, na nossa matéria que estamos aqui a analisar, os contribuintes e aqueles que são prejudicados. Mas, como digo, é uma terminologia. Confesso que o legislador, na minha opinião, a minha modesta opinião, obviamente, não foi muito feliz logo na redação inicial, quando deixou estabelecer um regime de férias, tentou aqui emendar a mão, mas manteve aqui
umas lacunas que, como disse, poderão abrir a porta a alguns litígios. E também, naturalmente, sustentados nas dúvidas de interpretação. Eu já tive aqui uma dúvida concreta relativamente a esta expressão aplicável a uma empresa municipal. Portanto, dependendo do estatuto jurídico da empresa em si, não é? Sim. Nós podemos ter alguma dificuldade em encaixá-la como particular. Sem dúvida. Sem dúvida. Bom, penso que temos aqui mais questões. Só um segundo. Bom, o colega Arlindo F. Pinto continua a insistir naquela questão do não entendimento das partes. Portanto, que se é preciso expressar oposição, digamos assim, à marcação de um ato, digamos assim, ou se é preciso justificar, e da parte de quem decide, se também deve haver fundamentação quando se decida pelo cancelamento da diligência. Começando pelo fim, a parte que decide tem fundamentado o cancelamento pelo facto de uma das partes manifestar que não tem disponibilidade e que não pode, não tem disponibilidade de meios técnicos, não pode assegurar a realização dessa audiência, a presença. Eu dei aquele exemplo, que é um caso prático, em que sucedeu, em que a autoridade tributária veio comunicar que não tinha modo de assegurar a realização dessa audiência através dos meios tecnológicos ao dispor. O Tribunal, em face dessa manifestação, por isso simplesmente decidiu pela suspensão do processo. Não veio aqui exigir uma fundamentação, como sucede em casos de justo impedimento ou noutros casos semelhantes. O que eu tenho da minha prática, o que eu tenho assistido, que o Tribunal tem, perante a manifestação de um dos intervenientes, tem tido aqui uma ponderação, não sei, razoável, e tem considerado que, não, havendo uma parte que não tem essa disponibilidade, então dá por ser efeito aquela suspensão. Eu vou partilhar com os colegas um caso prático que tive e que tem a ver com uma parte da exposição do Dr. André, que é o problema da situação contributiva regularizada. Portanto, já no decurso desta situação de emergência, a situação concreta, portanto, o contribuinte queria prestar garantia, ainda antes de começar esta fase de suspensão já tinha apresentado a garantia, mas ela não tinha sido ainda aceite. E então o Serviço de Finanças empurrou para a Direção de Finanças, que voltou a empurrar para o Serviço de Finanças, e portanto estavam-se a recusar a apreciar a garantia, e o homem não conseguia a certidão de não dívida. Portanto, e o entendimento escrito que me deram da AT foi que, na opinião, portanto, dos serviços executivos, o processo executivo encontrava-se suspenso, mas como havia uma dívida daquele contribuinte e a garantia ainda não tinha sido aceite, não emitiam a certidão de não dívida. E esta certidão, nesta altura, é importantíssima porque serve para os layoffs, serve para pedir dinheiro ao banco, para as moratórias dos créditos, portanto, era uma situação de muita urgência. Felizmente correu bem, e quem é que me salvou? O Provedor de Justiça. Portanto, fiz uma exposição ao Provedor de Justiça e logo no dia seguinte o Serviço de Finanças foi contactado, deu andamento à garantia e emitiu-se a certidão. E o que eu descobri foi que, portanto, se os colegas tiverem problemas agora nas execuções fiscais com situações semelhantes, na Provedoria de Justiça está a funcionar uma espécie de equipa de crise e estão a conseguir pressionar os serviços nestas circunstâncias em que os contribuintes precisam de uma certidão, nomeadamente para poderem beneficiar destas questões aqui destas questões relacionadas com a Covid-19, não é? Sim, uma atuação essencial, porque sem essa certidão certamente que as empresas, se não morrem da doença, também não conseguem chegar à cura e podem ter aqui um prejuízo irreparável.
Há aqui um colega que questiona, portanto, se os comentários que tem feito no âmbito da Lei 1A, portanto, têm sido já no âmbito da Lei 4B, de 6 de Abril. Sim, foi de acordo com a nova versão da Lei 1A, com as alterações muito recentes. Eu penso que aqui que já não há mais questões, pelo menos... não temos aqui neste momento mais questões. Sendo assim, eu passaria a palavra à doutora Ana Santos para, em nome da delegação, encerrar então esta sessão. Muito obrigada, doutora Susana. Chegamos então ao final desta sessão, que constituiu um valioso espaço de reflexão, sem dúvida. Uma vez mais, um bem-aja ao doutor André Batoca, pela excelência desta intervenção. Um bem-aja também à doutora Susana Fernandes da Costa por esta gratificante moderação da sessão. Relembro aos colegas que esta sessão ficará alojada no nosso canal YouTube. O doutor André Batoca já concedeu a devida autorização para o efeito e creio que a doutora Susana também não se importará. De igual modo, os slides que foram apresentados na sessão serão também disponibilizados habitualmente em formato e-book. Amanhã, relembro aos colegas que estaremos aqui de novo com o doutor Rui Silva Leal, o doutor Paulo Farinha Alves e o doutor Pedro Freitas em mais uma sessão webinar. Muito obrigado a todos e votos de que se mantenham em boa saúde.